Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre alimentação infantil. O que seria a importância da alimentação infantil nesse primeiro ano de vida ou durante toda a infância da criança, né? Então, a alimentação infantil ela tem um papel primordial, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, por causa do desenvolvimento físico, mental, afetivo, tá? A alimentação ela vai ser crucial. Então, o rápido crescimento físico e desenvolvimento do primeiro ano de vida necessita de uma nutrição ideal. Além de ter um papel crucial na saúde infantil, a nutrição também fornece oportunidade de experiências positivas em alimentação e importante interação entre o bebê e o provedor de cuidados. Então, resumindo, pessoal, a alimentação infantil, principalmente no primeiro ou nos 2 primeiros anos de vida, é fundamental o aleitamento materno. Claro que a gente sabe que tem muitas mães que não conseguem fazer essa amamentação, né? Tem algumas que conseguem pouco, por causa tem que voltar a trabalhar. Tem algumas que, por algum motivo ou outro, não podem amamentar o seu bebê, né? Mas é recomendado o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e até os 2 anos continua como uma forma de alimentação complementar e de muitos nutrientes. Então, sempre que a gente for falar sobre orientação, de alimentação infantil, a gente vai bater sempre nessa tecla sobre a importância do aleitamento materno. Tá? Mas mesmo assim, pessoal, existem mães, então, como eu disse, que por algum motivo não tem como amamentar o seu bebê. Essa experiência positiva com alimentação é importante. E será que a gente pode fazer experiências positivas com a mãe dando mamadeira? Pode. Não tem mistério nenhum, né? A gente estava falando do leite materno como sendo o melhor alimento, né? Falando nutricionalmente, com proteínas, vitaminas, tudo que a criança necessita para aquele primeiro ano de vida está no leite materno. Mas a gente tem as fórmulas, a gente tem outros tipos de leite que não que vão substituir, mas que a criança vai muitas vezes não tem opção, ela vai ter que utilizar esses outros tipos de leite. Mas a gente tem como fornecer experiências positivas? Tem. Tá? Então, nesse momento da alimentação desse bebê, é importante que a mãe ou o cuidador, que ele se dedique àquele momento só à alimentação desse bebê. Então, que pegue no colo, que seja um momento só dos dois, que seja um momento onde eu não precise fazer as coisas com pressa. Tá? Isso, então, são experiências positivas que a gente pode estar trazendo para o bebê na hora de se nutrir. Ensinar e orientar sobre nutrição infantil é um papel importante para a equipe de enfermagem, principalmente nas consultas de puericultura ou no pré-natal. Então, a gente orienta de forma simples sobre as necessidades, né, da nutrição nesse primeiro ano de vida, devido à imaturidade dos órgãos do neonato e o crescimento, sobre os tipos e quantidades de alimento que a criança pode ingerir. Então, o que quer dizer isso quando a gente for orientar sobre imaturidade dos órgãos? Então, a gente chegou a comentar mais nas aulas anteriores a respeito da cólica do recém-nascido, que a gente tem a cólica fisiológica, que dura mais ou menos os 4 primeiros meses. E se a gente for dar outros tipos de alimento que não seja o leite materno ou as fórmulas infantis prescritas pelo médico, essa imaturidade dos órgãos da criança pode fazer com que essas cólicas piorem e que no futuro essa criança ela possa vir a desenvolver algum tipo de alergia alimentar. A gente comentou sobre o leite de vaca, né? Então muitas vezes o leite de vaca ele é se ele
ele pode vir a desencadear vários tipos de alergias, tanto alergia alimentar, como também ela está bem relacionada com alergias como rinite, né? Tem algumas bibliografias que até falam sobre asma, né? Desencadeador de asma em algumas crianças, tá? Então, a importância da equipe de enfermagem nesse momento de orientação, né, é importantíssimo. Então, a gente falar, sempre bater na tecla, né, da importância do leite materno, né, que é a melhor forma de nutrição. A criança vai se desenvolver muito bem, muito melhor, né, se ela for amamentada com o leite, que é exclusivo para ela, né? A gente fala sobre a importância de tentar amamentar com exclusividade até os 6 meses. A gente sabe que para a grande maioria, né, das brasileiras, das mães brasileiras, é praticamente impossível amamentar com exclusividade até os 6 meses, porque a grande maioria tem que voltar a trabalhar com 4 meses. E então, mas dentro do possível, que a mãe ainda continue fazendo a ordenha, né, desse leite, que possa levar junto para a escolinha, para que possa ser fornecido pelo menos até os 6 meses, parte desse leite, né? Então a mãe também ela tem todo um amparo legal, onde ela pode sair mais cedo, né, do trabalho para poder amamentar o seu bebê. Tá? Então todas essas formas de orientações sobre a alimentação da mãe no momento que está amamentando, que a gente também já chegou a comentar em outras aulas. Isso é super importante. A gente avalia também o papel da enfermagem para avaliar se essa criança está se desenvolvendo de uma forma adequada, é através da avaliação nutricional. E quem faz essa avaliação nutricional? Tá? Então, essa avaliação, claro, ela é feita, vamos dizer, com exclusividade pela nutricionista, mas quem faz essas medidas antropométricas é a equipe de enfermagem. Quase que exclusivamente o técnico de enfermagem dentro de um posto de saúde, né, de uma unidade básica ou um ESF, é o técnico de enfermagem que vai ter esse primeiro contato. Né? Então, a avaliação nutricional, o peso, o comprimento e o perímetro cefálico são os principais parâmetros de avaliação nutricional de uma criança. Então, a gente usa os gráficos de crescimento com medidas padronizadas pela Organização Mundial da Saúde e tem os gráficos do Ministério da Saúde, que são, né, padronizados pela OMS, né, na caderneta da criança, que eu fiquei de trazer para vocês, né, mas quando a gente retornar, eu vou levar para vocês uma caderneta. Mas quem tem filhos já sabe, né, já consegue ver na carteirinha dos filhos como que é esse gráfico. Então, a gente tem os gráficos que eles são pelo peso, né, de criança de 0 até 2 anos. E a gente tem pelo comprimento e pelo perímetro cefálico também. Então, a importância da equipe de enfermagem, toda vez que for fazer a medição dessas medidas antropométricas, né, do peso, comprimento, perímetro cefálico nesse primeiro ano de vida, que ela anote na carteirinha e coloque na curva, né, nessas curvas padronizadas que são nesses gráficos, que a gente vai poder acompanhar, ver se essa criança está crescendo e se desenvolvendo de uma forma saudável. A gente tem, pessoal, que isso aqui vocês devem ter visto lá em nutrição, os 10 passos para uma alimentação saudável para crianças menores de 2 anos. Então, a gente tem esses 10 passos, eles são preconizados pelo Ministério da Saúde, né? Então, o passo 1, dar somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou qualquer outro tipo de alimento. Então, exclusivo. Né? O que pode entrar além do leite materno, quando se chama
aleitamento exclusivo? Medicações. Tá? Então, a criança precisa tomar algum tipo de medicação, ela pode, não tem problema nenhum, né? Só o que não se faz, então, seriam dar... não precisa complementar com água, nem com chazinho, com nada disso. É exclusivo. Se a mãe, ela amamenta essa criança em livre demanda, que a gente diz a hora que a criança tem fome, é considerado aleitamento exclusivo. O segundo passo, a partir dos 6 meses, oferecer de forma lenta e gradual alimentos, mantendo o leite materno até os 2 anos de idade ou mais. Terceiro passo, a partir dos 6 meses, dar alimentos complementares, como cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e legumes, no mínimo 3 vezes ao dia. Quarto passo, a alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários de refeição da família, em intervalos regulares e de forma a respeitar o apetite da criança. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Procurar sempre para a mãe que tenha a possibilidade de ficar em casa mais tempo com essa criança, de oferecer a alimentação nos horários que o adulto come também. Então, já é um tipo de experiência positiva que a gente está colocando para essa criança. Quinto passo, a alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida de colher. Começar com consistência pastosa, com papas, purês e gradativamente aumentar a sua consistência até chegar à alimentação da família. Então, essas papas, purês, pessoal, vamos dizer assim, as primeiras semanas em que o bebê está comendo. Após isso, ou dependendo, né, da criança, o primeiro mês, e após isso, então, a criança pode e deve começar a comer os alimentos na consistência que a família come. Claro que a gente não vai cortar um pedação de carne para a criança, né? A gente vai ter esse cuidado. O sexto passo, oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida. E eu sempre brinco aqui, pessoal, alimentação colorida não é M&M, tá? É alimentação de verdade, natural. Tá? Então, frutas, tá? Verduras, isso é bastante importante a gente já começar a introduzir na criança. O sétimo passo, estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições. O oitavo passo, evitar açúcar, cafés, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. Usar o sal com moderação. Eu sempre digo aqui, pessoal, nesse oitavo passo aqui, o pediatra que trabalhava comigo na UTI de Bento, ele sempre dizia assim, criança não precisa sentir gosto de açúcar até os 2 anos de idade, e nem de mel e nem de nada. Ela tem que comer as coisas de forma natural, sem nenhum tipo de sal ou de açúcar. Que fica mais fácil, então, para depois essa criança se acostumar a quase todos os tipos de alimento. No momento que ela consome o açúcar, que ela sente o gostinho, é bem difícil a gente não conseguir dar. Né? O nono passo, cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos, garantir armazenamento e conservação adequados. Então, isso vocês viram, acho que bastante lá em nutrição. E o 10º passo, estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. O que seria isso? Criança doente ou convalescente, estimular a alimentação delas. Então, é aquela hora que acho que todo mundo já passou, né? Que quando tá doentinho, a mãe dá uma guaraná, né? Dá um alimento que a criança mais gosta. Tá? Aqui a gente tenta fazer um pouco, né, diferente, né? Não obrigando a criança a comer, né?
respeitando sempre a sua aceitação e, quando possível, a gente dá os alimentos que ela mais gosta. Então, a gente tem aqui o aleitamento materno, né? É o aleitamento materno exclusivo, quando a criança recebe somente o leite materno direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, tá? Sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes, né? Que a gente já falou ali. Aleitamento materno predominante, quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água, suco de fruta, fluidos rituais. Só o aleitamento materno, quando a criança recebe leite materno, independente de receber ou não outros tipos de alimento. O complementado, quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido, com a finalidade de complementá-lo. Aleitamento materno misto ou parcial, quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite. A introdução precoce dos alimentos, pessoal. Então, eu dar feijão para uma criança de 3 meses não é uma boa ideia. Por quê? Maior número de episódios de diarreia, maior número de hospitalização por doença respiratória, porque a criança pode vir a aspirar ou ter algum tipo de alergia, né? Risco de desnutrição, se os alimentos introduzidos forem nutricionalmente inferiores ao leite materno, como, por exemplo, alimentos muito diluídos, né? Como a gente viu a imaturidade dos órgãos, né? Tem muitos nutrientes que a criança não vai conseguir metabolizar, né? Então pode acabar dando problema isso. Que já foi falado, né? Que o Ministério então preconiza o aleitamento materno até os 6 meses e complementado até os 2 anos. Olha só que interessante, pessoal. No 2º ano de vida, o leite materno continua sendo importante fonte de nutrientes. Estima-se que 2 copos, 500 ml de leite materno no 2º ano de vida fornecem 95% das necessidades de vitamina C, 45% de vitamina A, 38% de proteína e 31% do total de energia que essa criança vai precisar no dia. Calorias, no caso. E além disso, né, o aleitamento materno ele continua protegendo contra as doenças infecciosas. Então aqui, gente, eu vou depois colocar o link de um vídeo para vocês, né, que eu já mostrei na aula prática, né, a gente já fez na aula prática sobre as posições para amamentação, né? Mas pense, a melhor forma de nutrição para o recém-nascido é o leite materno. Você sabe orientar uma mãe que nunca amamentou qual a melhor posição para dar de mamar, se o bebê está abocanhando corretamente o peito? Então, eu vou passar o link do vídeo novamente para vocês, mas a gente já viu isso na nossa aula prática do dia 13. Os benefícios do leite materno, então, isso aí vocês acho que também já viram lá em nutrição, né? Então, evita mortes infantis devido aos fatores existentes no leite materno que protegem contra infecções, principalmente a diarreia, né? As viroses, no caso, né? Evita diarreia, há fortes evidências de que o leite materno protege as crianças, principalmente as mais pobres, contra a diarreia. Evita infecção respiratória. A proteção do leite materno contra infecção respiratória foi demonstrada em vários estudos realizados em diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil. Assim como ocorre com a diarreia, a proteção é bem maior quando a amamentação é exclusiva nos primeiros 6 meses de vida e também previne a otite. Por que previne a otite, pessoal? Porque no aleitamento materno, a criança ela fica numa posição onde ela não baixa muito a cabeça. Então, ela fica geralmente em posição semi-Fowler para ser amamentada e no seio materno, a criança tem que fazer uma determinada força para sugar, né, o bico do peito.
Na mamadeira, não. A mamadeira, a criança vem com muita força, ela chupa com muita força, vem muito leite, muitas vezes ela não consegue acompanhar a quantidade de leite que vem e muitas vezes ela pode estar deitada numa posição com a cabeça mais para baixo, acaba esse leite, em vez de ir para o estômago, ele pode se acumular nas vias aéreas superiores, tá? Causando otite. Diminui o risco de alergia, né? Que a gente já falou. E a longo prazo, diminui o risco de hipertensão, colesterol alto. E também a mãe que amamenta, ela pode ter essa proteção também contra diabetes, colesterol alto e hipertensão. A criança que é amamentada no peito também, ela tem uma chance muito menor de ter obesidade no futuro, de ter todas essas doenças, essas comorbidades, né, como hipertensão, diabetes. Reduz a chance de obesidade, então, que eu já falei, né? Quanto maior tempo o indivíduo for amamentado, menor será a chance de ele vir a apresentar sobrepeso ou obesidade. Claro que é melhor nutrição, né? A gente não tem... o leite materno, ele é feito para o homem, né? O leite de vaca é feito para a vaca, né? Melhor desenvolvimento da cavidade bucal, proteção contra câncer de mama para a mãe, né? Evita nova gravidez. Isso aqui é controverso, né, gente que faz gineco aí. A gente falou isso lá em gineco, né? Então, menores custos financeiros e promoção de vínculo afetivo entre mãe e filho. Importantíssimo. E há estudos que dizem sobre o efeito positivo na inteligência das mães, das crianças que são amamentadas no peito. Ela pode estar relacionada à parte afetiva, né? E não só a substância que tem no leite materno, né? Mas se acredita também que a presença de substâncias no leite materno que otimizam o desenvolvimento cerebral. E outros acreditam que fatores comportamentais ligados ao ato de amamentar, então a afetividade, né, pode ser os responsáveis por esse efeito positivo na inteligência. Melhor qualidade de vida, né? Então as crianças amamentadas adoecem menos, então precisa ir menos ao médico, menos hospitalizações, menos remédio, né? O que pode fazer com que a qualidade de vida dos pais aumente, porque não precisa comprar remédio, não precisa estar de atestado toda hora, né? Quando existe restrição ao aleitamento materno? Tá? Então, quando a mãe é infectada pelo HIV, uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação, criança portadora de alergias, né, de problemas que são vistos lá na detecção do teste do pezinho, tá? Infecções por herpes, quando a mãe tem as vesículas na mama, tá? Quando a mãe tem varicela, doença de Chagas, abscesso mamário, até que o abscesso tenha sido curado, né? Mas a amamentação ela pode ser mantida na mama sadia. Consumo de drogas, né? Então, por interrupção temporária, né? Então, pode-se ordenhar o leite, desprezar. Quando a mãe é alcoólatra, né? Ela não pode, então, amamentar por mais ou menos umas 24 horas. Então, álcool até ficar sóbria, né? Então, ordenha parte daquele leite e depois que tá sóbria, então, o que ela produzir, ela pode dar para o bebê. Cocaína, crack e maconha até os 24 horas após. E aí, aqui a gente tem os sinais indicativos de que a criança já está pronta para o desmame. E isso é complicado, né? As mães que amamentam sabem que muitas vezes é difícil a gente conseguir tirar o aleitamento materno, né?
Então, mas há alguns indicativos que a gente tem aqui. Idade maior que 1 ano, menos interesse nas mamadas, aceita a variedade de outros alimentos, é segura em relação com a mãe, aceita outras formas de consolo, aceita não ser amamentada em certas ocasiões e locais, às vezes dorme sem mamar no peito, mostra pouca ansiedade quando encorajada a não amamentar, às vezes prefere brincar ou fazer outra atividade com a mãe em vez de mamar. Então, gente, é isso, parte da nossa aula. Vou colocar o link sobre as posições, né, de amamentação e espero, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo.